de referência, né? Se é verdade que a fenomenologia das crenças parece ser chapar todas as crenças, quando você se refere, ou quando você fala dos objetos de referência, quando você fala dos objetos a que as crenças devem se remeter, você pode distingui-las. Onde eu quero chegar? No seguinte, que as especificidades de cada representação política podem ser encontradas no tipo e no conteúdo da crença que ela mobiliza. Mesmo quando semelhantes em suas qualidades formais e subjetivas, crenças religiosas são, nesse aspecto, profundamente diferentes das crenças que a política moderna virá chamar de ideologias. E, ao remeter a realidades muito diferentes, suas implicações práticas se tornam igualmente distintas. Ideologias transportam os sujeitos políticos para enredos inéditos, despertando expectativas que as religiões que as antecederam jamais poderiam despertar, e vice-versa. Mas, afinal, a que objeto ontológico se vinculam as crenças ideológicas? Essa pergunta nos leva diretamente àquele outro conceito que eu disse que forma um par com o Estado, o conceito de sociedade. E, desde já, afirmamos que sua descoberta ou invenção é o ponto culminante daquele processo de secularização deslanchado no início pela figura do Estado soberano. Na verdade, ponto culminante de uma busca que parecia tateante, pois tão logo os primeiros teóricos modernos da soberania deixaram de supor Deus como objeto da representação, sua teoria ficou aparentemente órfã de uma ontologia. Referir-se apenas a um estado de natureza composto de homens com seus pensamentos, suas paixões, seus estados de consciência e suas intenções, certamente ajudou no impulso para o secular, mas, de fato, não forneceu uma alternativa ontológica, mas somente acrescentou ao sujeito da representação outros sujeitos, ainda que hipotéticos. Mas a noção moderna de sociedade não poderia ser um mero substituto da ideia de Deus, pois que ganho haveria nisso? Também não precisaria eliminar a possibilidade do teológico e da sensibilidade religiosa, mesmo que ela, a suposição da sociedade, viesse a fornecer elementos para compreender o próprio fenômeno religioso. Por outro lado, a noção também não poderia, como nós já dissemos, simplesmente repetir as propriedades do sujeito da ação política. A sociedade teria, então, de significar algo menos do que Deus e mais do que os homens apenas com aquelas propriedades. Nós já indicamos antes que a representação política moderna cliva, cinde o espaço da ação política em dois subespaços, o Estado e a sociedade. Vejam bem, não é que a representação se interponha entre dois lugares dados, o Estado e a sociedade, como é usual aparecer em certas teorias liberais clássicas. Na bela análise de Nadia Urbinati sobre a questão, o ponto é que a representação redefine as fronteiras dos dois lados, como se elas pudessem ser moldadas e remoldadas pela política representativa. Contudo, há algo intrigante nos termos clivagem e cisão que me interessam aqui. É que a clivagem da representação aponta para algo mais do que a separação entre Estado e sociedade e que, aliás, explica essa separação. Na verdade, ela flagra um dos atributos centrais do próprio conceito de sociedade, na forma inédita que certas correntes da tradição sociológica lhe conferiram, a condição do conflito. E o que dá à sociedade o aspecto de uma novidade conceitual é permitir enxergar a vida humana como uma condição de permanente discórdia, sem as ansiedades do pensamento clássico antigo, herdado ao medieval, a respeito de suas consequências inteiramente indesejáveis. Mas essa concepção está ancorada em dois pressupostos. Primeiro, que a cisão da sociedade corresponde a uma super ou sobre-cisão, a clivagem entre Estado e sociedade. Ao contrário de uma interpretação corrente, admitir a clivagem entre Estado e sociedade não é apresentar a visão de uma sociedade homogênea, sem fissuras. É exatamente o oposto. Se pensarmos o Estado como entidade representativa, a clivagem deste com a sociedade só pode ser fruto da cisão da própria sociedade, e é por isso que é muito moderno
pensar a representação como clivando Estado, o espaço social em Estado e sociedade. O segundo pressuposto é a ligação intrínseca do conceito com uma certa percepção do tempo, para usar o termo que o Cornelius Castoriadis usa, o tempo-alteridade, o tempo aberto da história secular, como alternativa tanto ao tempo circular dos antigos, quanto ao tempo linear, mais fechado, da escatologia cristã. O tempo circular reflete aquela ansiedade dos antigos, a que nos referimos antes, de que a discórdia humana é necessariamente estasis, e só pode abrir o ciclo da corrupção das cidades, que as fará um dia retornar ao seu ponto de origem. E o tempo escatológico, a ansiedade cristã, a respeito do pecado original, cuja solução só pode ser a destruição desse mundo e o advento da eternidade. Ao contrário, o tempo aberto da secularidade oferece uma espécie de vazão intramundana para o conflito. No caso dos outros dois, o conflito vai dar o ciclo da corrupção das cidades, e o outro vai dar numa escatologia, e, portanto, a sua solução é fora do tempo histórico. Mais do que isso, faz do próprio conflito um motor do tempo histórico, que então pode ser concebido como algo análogo a uma mola ou elástico, isto é, algo que pode ser comprimido ou expandido, acelerando ou retardando os acontecimentos. A ideia de sociedade brota ao longo do século XVIII e é inicialmente devedora da invenção da economia política. E são inúmeros os estudos que mostram a dívida da economia política para com os últimos desenvolvimentos do justnaturalismo e contratualismo modernos. De fato, é fascinante notar como o conceito de estado de natureza vai se enriquecendo a cada nova geração dessa corrente, até adquirir o aspecto de algo muito semelhante ao que estamos tratando aqui, quando então o conceito explode e, com ele, os pressupostos da tradição. De novo, indício de um ideal de soberania, porque esses autores não estão se preocupados com outra coisa, em busca do ser ao qual se referir. O que nós herdamos dessa origem? A ideia de que as interações humanas não são apenas um conjunto de atos intencionais, de consequências prontamente previsíveis, uma vez que conhecemos sua intencionalidade, como era usual conceber nas teorias corporativistas medievais. A societas e a universitas, por exemplo, termos usados para designar tipos diferentes de associações corporativas, são resultantes de atos deliberados, geralmente celebrados por juramentos. Nesse velho contexto intelectual, toda ligação entre os homens é de alguma forma celebrada, indício de sua ligação inerente com a intencionalidade. Com a sociedade, porém, enxerga-se algo bastante diferente, uma série indefinida de interações, tanto intencionais quanto não intencionais. E assim, da soma de interações intencionais e não intencionais, temos um todo que é simplesmente não intencional. Porém, essa soma, apesar do aspecto global aparentemente caótico das interações e assim por diante, acaba adquirindo padrões, por vezes muito instáveis, mas geralmente estáveis por pelo menos algum tempo. E mais do que isso, um efeito cumulativo, que então sugere a ideia de uma evolução, ou aquilo que a nova tradição vai chamar de processo. E ao perceber a soma das interações como um processo, os autores da escola passarão a repartir o processo em estágios e então especular sobre suas futuras mutações. Finalmente, a sociedade é um processo porque tudo nela demora para acontecer. O conceito de sociedade abole a noção de instantaneidade e, em decorrência, a noção de simultaneidade. O tecido social como um todo, portanto, não é só espaço, porém, espaço mais tempo, e só podemos enxergá-lo como tal, rasgando as fronteiras do presente, tanto para trás quanto para frente. A sociedade, no fundo, não é uma coisa que está toda ela encaixada no presente, mas é uma projeção. E, eventualmente, você pode até mesmo conceber o espaço com diferentes temporalidades, certos lugares na frente e outros lugares atrás. Como vai ser muito comum mapear o planeta quando se junta a ideia de sociedade como espaço e como tempo. Eventualmente, o mesmo espaço pode estar
com velocidades